Bom dia a todos, programa Sábado Especial, Rádio Verdes Pampas, acompanhando o que está acontecendo no mundo hoje, né? E esse início de ano, as notícias de muitas guerras, né? Que parece que é o que mais o ser humano gosta, né? A luta pelo poder, mas também há muitas diferenças entre as guerras. Hoje, um dos maiores tipos de guerra, se é que a gente pode falar essa expressão, é a guerra que travamos, né, contra o terrorismo, que é um modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Então, hoje, nossos ouvintes, nosso tema dessa manhã é terrorismo. Então a gente vai abordar esse tema, e porque nesse final de ano, nesse último trimestre do ano passado, tivemos a ação desse grupo terrorista palestino, né, chamado Hamas, contra o Estado de Israel, né, lá no outubro do ano passado. E é isso que nós vamos abordar hoje no nosso programa. Uma definição simples do que é terrorismo é o uso da violência extrema, assassinatos em massa contra crianças e velhos, como foi agora visto nessa ação desse grupo terrorista palestino, né? Mas tivemos outros momentos também, né? Por exemplo, quem não lembra do 11 de setembro de 2001, né? Também atos terroristas praticados que, de certa forma, mudou nosso conceito sobre esse tipo de guerra, né? Então é isso que nós queremos hoje aqui, falar um pouquinho sobre isso, entendendo que existem muitos motivos que as pessoas dizem, né, que seria assim motivos de praticar atos terroristas, né? Mas esse ato do Hamas, que é esse movimento, vamos dizer assim, político-militar, que foi fundado em 1987, dividiu muito a opinião das pessoas, né? E alguns até chegaram a relativar a ação desse grupo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Muitos não entenderam o que aconteceu na realidade, né? Mas nós entendemos que isso foi um crime de ódio racial, né? Todo ato terrorista é crime, né? Independente das motivações. Eles fizeram isso porque estão defendendo e tal, né? Mas todo ato terrorista sempre é um crime. Nesse caso específico aqui, um crime de ódio racial, né? Que foi, infelizmente, defendido por muitos aqui, principalmente no Brasil, até pessoas que se acham autoridades, né? Isso trouxe muita confusão, né? E então essas interpretações trazem uma espécie de cegueira moral para uma nação, né? As pessoas não conseguem perceber exatamente o que está acontecendo, né? Então a gente tem um convidado especial que nós estamos tentando entrar em contato, e a definição de terrorismo é complexa e nem sempre é consensual, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, define terrorismo como um ato criminoso pretendido ou calculado para provocar um estado de terror no público, uma parte dele ou de uma pessoa determinada, a fim de induzir um governo ou uma organização internacional a realizar-se ou abster-se de realizar determinado ato. Então nós entendemos também que o terrorismo é um problema hoje mundial, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa, né? Vemos a cada momento, a cada tempo, né? Esses atos que têm causado danos significativos à vida e propriedade, né? Nos últimos anos, o terrorismo é associado a grupos chamados extremistas religiosos, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, né? O próprio Hamas, né?
mas também pode ser praticado por grupos ou indivíduos com outros objetivos, como grupos separatistas ou nacionalistas. Mas o Hamas é considerado um grupo terrorista por uma série de países. Isso que a gente quer que nossos ouvintes saibam aqui, que o Hamas é um grupo terrorista considerado assim por uma série de países e organizações internacionais. Então, mesmo que você veja alguém falando que não é um grupo terrorista, você precisa saber que outros países já consideram assim. Por exemplo, os Estados Unidos, o Hamas foi designado como grupo terrorista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 1997. Né? Vocês viram que o Hamas foi fundado em 87. Já em 97, os Estados Unidos o Hamas foi designado como grupo terrorista pelo Departamento de Estado em 1997. A União Europeia, o Hamas foi designado como grupo terrorista em 2003. Então você percebe que o mundo inteiro considera esse grupo terrorista, né? Logicamente que Israel, né, já desde a sua fundação é considerado como um grupo terrorista. No Canadá, que é um país assim até que é considerado um país liberal, né? O Hamas foi designado como grupo terrorista pelo governo em 2002. Né? A gente pode pensar que o Canadá sempre é um país assim progressista, entre aspas, né? Outro país também que o Hamas foi considerado como grupo terrorista foi na Austrália, também no ano de 2003. Então você nota assim que muitos países, principalmente um pensamento mais orientado à questão dos direitos humanos, né? O Hamas é considerado sempre um grupo terrorista. Já em países subdesenvolvidos, a gente até tem assim dificuldade de entender que a gente entra nessa categoria, né? Então, nossa convidada hoje, né, é a pastora Jane Silva. Acho que nós conseguimos contato já com ela, né? Lá de Belo Horizonte, que esteve recentemente em Israel. E a gente então dá um bom dia, Jane, um prazer te receber aqui nessa manhã, no nosso programa Sábado Especial, para falar nesse momento assim, um pouco confuso a respeito aqui, principalmente no Brasil, do que é esse grupo, né? E criou uma certa cegueira moral aqui, que alguns até chegam a defender esse crime de ódio racial que é esses atos praticados. Bom dia, Jane, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Bom dia, pastor Sérgio, e muito obrigada por essa oportunidade. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Tá muito bom o áudio, tá bom. Muito bem. Então tá bom. Então, eu cheguei de Israel dia 23 de dezembro e nunca tinha imaginado que eu pudesse ir a Israel novamente num período de guerra. E o que eu vi é que Israel está defendendo a civilização. Israel está nos defendendo. Porque Israel, o inimigo de Israel é uma ideologia. O inimigo de Israel é um inimigo que é muito complicado até de explicar, porque Israel é um Estado democrático, é um Estado constituído, reconhecido por todos os países, e Israel luta contra um grupo e não contra um Estado. Israel não está, vamos dizer assim, que Deus nos livre, vamos dizer que o Brasil esteja em guerra, por exemplo, contra a Argentina, contra o Chile, é um Estado. Agora, Israel não está lutando contra um Estado, está lutando contra um grupo terrorista, um grupo que eu não sei o que eu posso falar aqui, eu não sei se eu posso falar tudo sobre os acontecimentos, sobre as coisas que eu vi, mas ele está lutando contra monstros, contra um grupo que não é civilizado, que não respeita leis, que não respeita regras, que nem uniforme de exército eles usam. Então, quer dizer, a luta de Israel é uma luta muito difícil, e à medida que Israel está se defendendo, ele está defendendo todo o mundo ocidental,
ele está defendendo as famílias, ele está defendendo a população de bem, ele está nos defendendo. E quem defende o grupo terrorista Hamas mostra que é terrorista também, porque só defende um terrorista quem é terrorista, não tem outro nome. Aqui nós podemos falar à vontade, assim, né? Essa rádio aqui, ela ainda tem, né, uma certa liberdade de falarmos. Eu acho que sempre a gente diz que as pessoas têm que falar a respeito daquilo que conhecem, né? Tu esteve agora em Israel, viu? Eu gostaria que contasse um pouquinho para nós o que tu viu lá, né? Porque uma coisa é a gente ver nos noticiários, isso, né? Cada órgão aí tem a sua versão, vamos dizer assim, né? Mas quem esteve lá na guerra, lá olhando, vendo, aí é diferente. Então, por isso que a tua opinião hoje é muito importante aqui para a nossa região sul do Brasil, né? Fronteira oeste do Rio Grande do Sul. São mais de 50 cidades que estão vindo nesse momento. E a gente gostaria, então, o que tu viu lá? Porque naquelas versões, como a gente vê aqui na mídia, pessoas que nem sabem exatamente que é uma guerra, né? Mas quem esteve lá é que pode dar a sua opinião verdadeira. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, claro que é uma situação tão triste, assim, tão desoladora, nada, né? Que a gente até no início desse ano nem gostaria de estar falando sobre isso, mas essa é a realidade. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da utopia. Gostaria que tu falasse sobre o que tu viu lá. Olha, eu vi e senti. É muita dor o que Israel está passando. Como eu disse, Israel é um país civilizado. Eu nunca vi em nenhuma história da guerra aonde que o inimigo, vamos dizer assim, ele ataca, porque o Hamas, ele é que atacou Israel, não foi Israel que atacou o Hamas. E Israel tem tentado de todas as formas tomar muito cuidado com os reféns, com os palestinos. E, pastor Sérgio, uma coisa que me chocou bastante é quando eu entrei no cemitério de Carros. Era um campo que era um campo de agricultura de batatas e que se transformou num cemitério de carros, e tinha lá 600, 800 carros, não sei precisar exatamente, os carros numerados, e a dor é muito grande, e eu fiquei bastante chocada com isso que eu vi, porque os carros eram numerados, e pela primeira vez na história do mundo, possivelmente vai haver pelo menos 100 carros vão ser enterrados. Por quê? Porque a crueldade, a perversidade do Hamas, dos membros terroristas do Hamas, que todos que são membros do Hamas são terroristas, eles usaram de tanto requinte de crueldade que não tem como separar o carro dos corpos. Eles queimaram pessoas vivas, eles matavam, queimavam, e eu tenho na minha memória um carro que eu tirei inclusive foto dele, em que eu vi um bonezinho, parece um boné de uma criança, um boné branco jogado no carro lá, e o carro, você não consegue identificar quase que é o carro tá todo, são muitos carros, todos destruídos, você vê cinza, você vê pó. Então, para não deixar as famílias sem o enterro, sem a dignidade de pelo menos enterrar os seus entes queridos, eles estão tentando, através das cinzas, descobrir, através de DNA, de quem é aquele carro, quem possivelmente aquelas cinzas pertencem a quem, e ser feito o enterro. Então o Hamas, ele se preocupou em destruir de tal forma os corpos das pessoas, usou tanto requinte de crueldade. Tem um filme que mostra, esse filme ele é exibido só para alguns determinados grupos, porque não é possível liberar para
as pessoas comuns assistir porque poderiam passar mal, dado até um termo de compromisso para quem vai assistir esse filme, e são 47 minutos de terror, que você tem que ter estômago, você tem que assistir por um compromisso de ficar sabendo a verdade, e eu sei que no futuro vão tentar de todas as formas, como já fazem hoje, dizer que isso não aconteceu, como negam até hoje o Holocausto. E nesse filme tem uma cena que chocou muito os jornalistas. Eu tive, eu não sei nem dizer se foi a honra, porque não é honra liderar uma comitiva de jornalistas e políticos no momento de tanta dor, mas ao mesmo tempo é uma honra por registrar a verdade, por poder ter levado jornalistas do Brasil para ver a verdade. E os jornalistas ficaram bastante chocados, como as deputadas também do Brasil, de ver o requinte de crueldade. Numa mesa, num kibutz, numa das casas que eles entraram, nós fomos lá a 1,4 km de Gaza. Quando estávamos lá, a gente ouvia os bombardeios, e claro, de Israel em Gaza, e era muito próximo de Gaza que nós estávamos, que eu estava, e nesse vídeo mostra a mãe num lado da mesa, o pai, 2 crianças, e eles cortavam um pedaço do corpo, colocavam na mesa, isso com as crianças vendo e os pais vendo, cortavam um pedaço da mão do filho, colocava lá, e o pai vendo. Só como pai, só imagina uma cena dessa, uma mãe vendo isso, um pai vendo isso e não poder fazer nada, um filho vendo o olho da sua mãe sendo arrancado, colocado na mesa, com deboche, e depois todos mortos com um tiro na nuca. E a celebração do Hamas por estar matando judeus. E tem uma cena, e essa até foi colocada na internet pelo governo de Israel, em que o terrorista, ele liga para o pai e para a mãe dele, dizendo: olha, eu matei 10 judeus e estou feliz. E ele celebrava como se ele tivesse feito a maior conquista da vida dele, e o pai e a mãe celebram com ele, e fala: por que você não conseguiu matar mais? Você matou só 10. Então eu vi muita crueldade. Nós tivemos também com o irmão do Hanani, que é um brasileiro que foi morto de forma cruel naquela festa que estava acontecendo lá perto de Gaza, e ele chorou bastante, ele narrou pra gente todos os fatos, como que o irmão dele morreu. A dor é muito grande. Eu entrei nas casas marcadas assim de sangue, muito difícil entrar, porque quando você entra dentro dessas casas nos kibbutz, você não dá para fazer muita diferença quase que de uma casa para outra, porque está tudo queimado. Tem casa que, por exemplo, eu entrei, eu filmei, eu tirei fotos, que a geladeira, você sabe que é geladeira pelo formato, mas não existe mais a geladeira, existe apenas, vamos dizer assim, o esqueleto da geladeira, porque foi tudo queimado. Eu vi colchão de berço cheio de sangue, colchão de cama de casal cheio de sangue, brinquedos espalhados por toda a casa, tiro nas paredes da casa, fogão queimado. Eu vi muita cena que estão na minha mente, e que eu falo assim: gente, isso aqui é monstruosidade. A impressão que eu tive é que eu estava dentro de um filme de terror, porque eu acho que nem num filme de terror, dos piores filmes de terror que eu pelo menos não tenho prática de assistir filme de terror, porque é muito difícil e a gente sabe que não faz bem, mas respeito quem goste, mas parecia que eu estava dentro de um filme de terror. São cenas muito cruéis, e informações que eu tenho e o governo relatou que
no kibbutz, um dos kibbutz que eu fui, o próprio palestino que trabalhava há anos, há quase 20 anos nesse kibbutz, foi ele que mapeou todo o kibbutz para passar para os terroristas, porque ele voltava todo dia para Gaza. Quer dizer, ele fazia jogo duplo com a família do kibbutz, ele tratava bem, demonstrava ser um ser humano, um ser humano normal, mas ele passou aonde que ficava o berço das crianças, aonde ficava a sala do dentista, aonde que ficava o cão, aonde que ficava cada departamento do kibbutz, e eles já entraram com o mapa todo prontos para destruir a vida das pessoas, para causar o terror. Então eles sabiam onde que estavam os quartos seguros, eles sabiam tudo. Então foi assim, algo que eu nunca vi em toda a história. E lembrando que ainda temos 137 pessoas que continuam sequestradas. Parece que agora no dia 18 tem um bebezinho que completa 1 ano no cativeiro. Ele tem 1 ano, né? Faz 1 ano de idade. Ele foi sequestrado quando ele tinha 9 meses. E eu pergunto, pastor Sérgio, qual a necessidade de sequestrar um bebê de 9 meses de idade? Tem uma mãe que ela foi sequestrada grávida, uma mulher grávida. Levaram uma mulher grávida, ela deu à luz e o filho já nasceu refém do Hamas. O filho já nasceu no cativeiro. Então, eu vi muita dor, vi um povo unido, senti que o povo de Israel está unido, que o governo está determinado, o exército está determinado, e que a guerra só vai acabar. Quer dizer, tem uma maneira da guerra acabar imediato, né? Acabar hoje. Se o Hamas devolver todos os 137 reféns, todos os 137, e se render. Porque um grupo terrorista como esse, ele não pode continuar existindo. E muita gente fala assim, é uma ideia, então não tem como combater. Mas tem como combater os que estão dentro da faixa de Gaza, e isso Israel tem feito. Os túneis do Hamas, na verdade, é uma outra cidade subterrânea. Hoje existem 2 Gaza, a Gaza normal, a cidade normal de Gaza, e a subterrânea. Eles usaram todo o dinheiro que recebiam do mundo que apoia o terrorismo, porque investir em Gaza é apoiar o terrorismo. E eles, ao invés de gastar com saneamento, com escolas, com hospitais, eles usavam para construir o terror, para atacar Israel. E a ONU é responsável por isso, que a ONU sabia dos túneis e nunca fez nada. Então, a luta de Israel também é contra a mídia tendenciosa, contra a mídia que defende o terrorismo, contra a mídia que trabalha contra Israel. Por isso a iniciativa do senhor de abrir os microfones da rádio para eu poder falar a verdade do que eu vi. Eu estive com o governo de Israel, estive no Ministério de Relações Exteriores, estivemos em muitos lugares lá dentro de Israel, tivemos com um grupo de brasileiros. Então, é muita dor que eu vi, e nós precisamos nos mantermos do lado da verdade, do lado da civilização, e apoiar Israel. Muito bem, o programa Sábado Especial, ouvindo o relato aqui da senhora Jane Silva, que esteve em Israel recentemente. Jane, só para a gente entender um pouquinho, esses carros que tu está falando, que serão enterrados, são aqueles carros que foram queimados durante aquele ataque na festa lá perto da faixa de Gaza. É isso, né? Que tu falasse, algumas pessoas foram queimadas vivas dentro dos carros. Esses carros seriam aqueles que estavam lá na festa, ou também, né, nos chamados kibbutz, que são esses locais onde Israel concentrava a população ali no sul? São carros tanto da festa como dos kibbutz, porque nos kibbutz
por exemplo, eu fui num kibutz que 25% da população ou foram sequestrados ou foram mortos de maneira perversa, e carros eles queimaram no kibutz porque alguns moradores, sem entender ainda o que estava acontecendo, sem entender esse plano diabólico, tentaram sair com seus carros, entraram no carro, eles fuzilavam as pessoas dentro do carro, e depois de fuzilar, não se contentando com o fuzilamento, eles então colocavam fogo no carro, e algumas vezes com bastante alegria, eles nem fuzilavam, eles já queimavam as pessoas vivas dentro do carro, com criança, com tudo, com idosos, com mulheres, e as pessoas gritando desesperadamente, e eles festejando. E então parece que eles queimavam mais de uma vez, o carro ainda estava pegando fogo, e eles punham mais fogo no carro, mais fogo, e os carros se tornaram em cinza, né? Ficaram um esqueleto de carro. Então, esses carros que estão lá neste cemitério de carros, são carros que foram recolhidos ao longo de toda estrada também, porque eles pegaram muitos jovens, mataram 260 jovens na festa, queimaram os carros que eles encontraram pelo caminho, porque eles perseguiam os jovens que conseguiam fugir, sair correndo, fugindo. Então eles também perseguiam esses jovens, e quando conseguia alcançar, eles matavam, punham fogo no carro, e esses modos operantes deles de dificultar, eles pensaram assim, eu deduzo, né? E é o que Israel deduziu: nós vamos dificultar para a identificação dos corpos. Tanto que o IML de Israel ainda existe lá, uma quantidade grande de corpos que ainda não foram reconhecidos, porque além de esquartejar, eles queimavam partes, jogavam fora, eles dividiam em locais diferentes, eles trataram os judeus como se não fossem gentes, como se não fossem seres humanos. Então eles dividiam os corpos de todas as formas, e queimar talvez fosse o mínimo, né? Porque eu não sei se os nossos ouvintes, e se o senhor, doutor Sérgio, viu a narração desculpa, eu fico um pouco emocionada de falar nisso, de um caso onde que uma mulher estava sendo abusada sexualmente, violentada sexualmente na sua cozinha, vários estupros coletivos, e ao mesmo tempo que ela ali angustiada, desesperada, sem ter como se defender, eles colocaram o seu bebê no forno e foi assando o seu bebê vivo, enquanto a mãe era abusada sexualmente por vários ao mesmo tempo. Então, é muito requinte de crueldade que foi usado. Eu poderia ficar aqui 5 horas narrando muitos fatos, e então o que está no cemitério de carros são corpos tanto dos kibbutz, como também da festa, como da estrada de cidades próximas, vilarejos. Eles foram entrando em todas as partes. Muito bem, a gente aqui como rádio, né, a gente fica pensando que esse crime é um crime, né? Todo ato terrorista é um crime de ódio racial, né? E a gente pergunta, Jane, assim, o que motiva essas pessoas? Porque depois da Segunda Guerra, do Holocausto, a gente talvez pensasse que nunca mais veria tal grau de brutalidade, né? Mas parece que o ser humano realmente não aprende
e essa natureza maligna, vamos usar essa expressão, né, de alguns, né, mas nós sabemos que esses grupos, né, Jane, como esse grupo Hamas, que é reconhecido pela própria ONU como um grupo terrorista, a gente não entende muito o apoio que a ONU dá lá, né, porque se é um grupo terrorista que domina a faixa de Gaza, mas como é que quem é que sustenta esses grupos, né? Não sei se teve essas informações. Como é que esses grupos têm esse financiamento, da onde que vem esse ódio tão, né, violento, né? Dizem que existe uma entidade chamada Irmandade Muçulmana, né? Que dá essas diretrizes para ter ódio contra Israel, né? O que tu poderia falar sobre isso? Quem é que realmente sustenta esses grupos, que orienta, que dá recursos, não só materiais, mas espirituais, entre aspas, né, para que eles cometam tal barbárie e ainda acham e chamam isso de guerra santa, né? Se é uma guerra, jamais seria algo santo, né? Guerra santa, que tipo de guerra santa é essa, em nome de Deus? Que Deus é esse, né? Como eu falei no início, Israel luta contra uma ideologia. O senhor fez muitas perguntas, eu vou tentar responder todas. Primeiro, quem sustenta, o maior financiador é o Irã. O Irã é o maior inimigo de Israel, e o Hezbollah, que ele está tanto no Líbano como no Irã. Na verdade, Israel está cercado de inimigos, é o único país democrático no Oriente Médio, e realmente, assim, para Israel é difícil, porque o senhor disse aí que a ONU reconhece o Hamas como grupo terrorista, e ao contrário, a ONU não reconhece o Hamas como grupo terrorista. A ONU, ela vamos dizer assim, um braço do grupo terrorista. Quando a ONU foi criada, ela foi criada com um objetivo bom, só que com o passar do tempo ela se perdeu, ela se desviou do objetivo, e hoje a ONU, ela defende ideologias diabólicas que vão contra a civilização. A ONU ela defende aquele que paga, e o Irã e o mundo terrorista investe muito na ONU. Então a ONU ela não condenou os ataques terroristas do Hamas. A ONU não reconhece, infelizmente. O Brasil também, quando eu digo Brasil, eu digo governo Lula. O governo Lula não reconhece o Hamas como grupo terrorista, e eu sinto envergonhada de ter um governo no Brasil que defende esse grupo terrorista do Hamas. Inclusive o Lula e a sua esposa, no dia de Natal, eles foram almoçar com os supostos palestinos que eles trouxeram da faixa de Gaza, e no mesmo dia saiu um vídeo dos palestinos repudiando o Natal, falando que é infiel quem celebra o Natal, e o presidente do Brasil fez papel de bobo, oferecendo um almoço de Natal para estas pessoas que não respeitam nenhuma religião, que não respeitam o contraditório. E entrando aqui na parte espiritual, eles chamam de guerra santa, porque conforme na verdade é uma confusão tão grande entre eles, porque existem os sunitas, existem os xiitas, e entre eles há muitas brigas, muitas discórdias, e eles acreditam que eles estão, quando eles matam judeus e cristãos, porque primeiro eles querem os judeus, que é chamado do povo de sábado, depois eles querem o povo de domingo, que são os cristãos, e depois eles querem qualquer outra civilização que não sejam eles. Então, nós todos somos infiéis. Por que somos infiéis? Para eles, só é fiel aquele que segue o islamismo
e mesmo assim tem o xiita e o sunita, então entre eles há uma briga muito grande. E se uma pessoa, ela não segue os radicais do Islã, são radicais. Isso não quer dizer que todos os muçulmanos são terroristas, porque não são. Existem muitos muçulmanos que são pessoas do bem, que só querem ter a religião deles e seguir, praticar a religião deles, mas o que eu estou falando aqui são os radicais do Islã, que eles não aceitam outra religião, e eles então acreditam que quando eles explodem e matam cristãos e principalmente judeus, eles vão receber o céu. Então é uma ideologia muito difícil de ser combatida e muito difícil de lutar contra ela, porque à medida que um homem bomba, por exemplo, se explode, ele acredita que ele vai alcançar o paraíso, que ele vai receber 72 virgens do paraíso e que ele vai entrar no céu. O paraíso para eles, o paraíso está condicionado a matar cristãos e judeus. O paraíso que eles pregam, então esses que fizeram isso contra Israel, cada terrorista que morre, ele é celebrado como herói, como Marte, como alguém que alcançou o céu, como alguém, eles são idolatrados, viram? E uma coisa, doutor Sérgio, que eu quero denunciar aqui, sobre o tamanho da dificuldade que Israel tem de lutar contra isso, e a ONU ajuda, porque existe a chamada Autoridade Palestina, e a Autoridade Palestina, bancado pelo Irã, bancado inclusive pelo Brasil e por todos os países que mandam dinheiro para a Autoridade Palestina, sabe em que esse dinheiro também é aplicado? Cada família de um terrorista, quando o terrorista morre, ele se explode ou ele é preso, a família recebe de forma vitalícia uma pensão, mas não é uma pensão assim qualquer, não. É, por exemplo, $5.000 todo mês pelo resto da vida, recebe uma casa sofisticada a escolher. Então, é uma guerra que, tipo assim, o pai e a mãe, por que celebram isso? Celebram se o filho está vivo, o pai e a mãe não vão receber nada, mas se o filho morre como herói, como Marte, porque matou judeus, a mãe tá bem, o pai tá bem, porque agora eles não precisam preocupar. Imagina uma casa que tiver 4 terroristas, a mãe vai receber $20.000, o pai $20.000 todo mês. Então virou um comércio, virou um meio de vida. Por isso eu recebi uma carta, na verdade uma mensagem de um, como é que eu tá me faltando a palavra aqui, de não é soldado, ele é líder, né, de um grupo de soldados de Israel que estão lá em Gaza, e ele ficou lá alguns meses. Desses meses aí, acho que ficou uns 3 meses, né? E agora, semana passada, ele mandou para mim, claro que não é só para mim, ele mandou para o grupo de amigos dele, dizendo: olha, eu acabei de voltar de Gaza com os meus soldados e eu tô chocado com o que eu vi. E eu quero relatar que não existe pessoas dentro de Gaza que não sejam pessoas do bem. Toda casa em Gaza é um reduto do Hamas. Qualquer casa em Gaza que você entra tem munição terrorista para atacar Israel. Toda escola é um posto do Hamas, todo hospital é um posto do Hamas, toda mesquita é um posto do Hamas. E não existem inocentes em Gaza. Ele disse que
ele ficou observando porque ele trabalhou nisso e não sei se vai voltar ou se ele veio só para casa por um tempo, e ele disse que aquelas pessoas que a gente vê pela televisão, pela internet, andando com uma sacolinha na mão, é uma sacolinha com explosivo, é uma sacolinha com granada, é uma sacolinha para transportar material para atacar Israel. E ele falou, olha, o que eu presenciei em Gaza, que Gaza precisa ser limpa de norte a sul, de leste a oeste. Não existe um local, uma casa que você entra em Gaza, casa de uma pessoa que se diz que não tem nada a ver com o Hamas. Quando você entra lá e que você faz uma varredura, você vai descobrir dentro daquela casa algum cômodo escondido, às vezes até subterrâneo, que, como eu disse, tem uma cidade subterrânea cheia de explosivos, cheio de material, de muito material mesmo, como vamos dizer assim, não só granada, não só foguetes, não só mísseis, mas um arsenal bélico assustador. Isso é palavra de alguém que esteve lutando esses 3 meses dentro de Gaza. Então, eu vou ser muito sincera, entrando aqui no lado um pouco espiritual, porque eu sou pastora. Alguém me perguntou outro dia, numa outra entrevista que eu dei, Jane, você vê algum caminho para a paz? Eu respondi, o único que eu vejo é quando Jesus voltar, que vai haver paz, porque olhando aos olhos humanos, aqui estou falando o que eu percebo, a minha percepção, não tem como, porque a ONU trabalha contra Israel, os países trabalham contra Israel, países como o Brasil, trabalham contra a civilização, e Israel pode contar até um certo ponto com os Estados Unidos, mas os países civilizados se dobram à vontade da mídia, e a mídia, a mídia mundial, ela foi toda aparelhada, ela está toda aparelhada, porque só imagina, se eles pagam $5.000 de forma vitalícia para a família dos terroristas, e essa pensão, se o pai e a mãe morrer, vai passar para os filhos, então os que estiverem vivos. Então é um comércio. Só imagina quantos que eles pagam para a mídia trabalhar contra Israel. É uma coisa muito grande. Nós então aqui nesse sábado estamos falando com a Jane Silva, pastora, e exatamente essa pergunta, Jane, que eu ia falar para perguntar. Tu tinha falado se para a guerra acabar hoje, né? Tu falasse que tinha que acontecer 2 coisas, né? Esses 137 sequestrados devolvidos, né? E também a entrega de todas essas armas, que realmente parece até impossível que consiga, né? Tirar, porque essa guerra urbana é muito complicada. Então, a tua expectativa, porque a gente está vendo, né, Jane, assim, que a guerra está aumentando, né? Já o Israel bombardeou Damasco, por exemplo, lá no reduto iraniano, e outras cidades, tanto do Iraque como também da Síria. Qual é a expectativa, assim, para nossos ouvintes, assim, em relação ao término da guerra? Tu disse há pouco que, como pastora, tu disse que só quando Jesus voltar. Mas além desse foco aí que está em Gaza, tu acredita que possa haver uma regionalização dessa guerra, aumentar a guerra? Porque parece que é isso que está acontecendo, né? Quando eu digo de uma paz permanente, né? Que eu falo que só quando Jesus voltar, de uma paz permanente, porque além de Gaza tem Ramala, que inclusive eu já estive em Ramala, eu morei em Israel, Jerusalém propriamente, e um dia eu resolvi atravessar a fronteira escondido dos meus amigos judeus, e eu fui a Ramala, levada por um palestino que trabalha dentro de Israel, trabalhava, porque eu não sei se ele continua. Eram praticamente 19 mil palestinos
que Israel estendeu as mãos, pagando um salário justo para trabalhar dentro de Israel, e eu não vou dizer que todos os 19 mil traíram Israel, mas eu posso dizer que a maioria, e hoje Israel teve que não permitir mais a entrada desses palestinos, por isso Israel sofre também com a falta de mão de obra, né? Porque de repente, da noite para o dia, não tem mais quem planta, quem colhe, e 19 mil pessoas é muita gente para um país tão pequeno como Israel, que é menor que o estado do Sergipe, aqui do Brasil. Então, agora falando dessa situação, eu acho que tem grandes chances da guerra se estender e se tornar uma guerra regional, e dependendo da situação que se tornar essa guerra regional, até se tornar uma guerra mundial. Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu tenho sentido. Por quê? Porque existem também os oportunistas, né, que estão aí aproveitando dessa guerra e estão ali também no Mar Vermelho, tentando impedir os navios, e com isso, vamos dizer assim, começou aí de uma certa forma uma guerra com umas 12 nações que querem, falando de uma maneira bem simples para o nosso ouvinte entender, que precisam transportar suas cargas e não conseguem, porque estão lá terroristas também, que não tem nada a ver com Gaza, mas estão, de uma certa forma, tentando tirar proveito disso aí. Então, Israel prometeu, e o governo já autorizou, e os serviços secretos de Israel, eles não estão só dentro de Israel, eles estão em todas as partes do mundo, aonde que eles sabem que os líderes do Hamas estão. Então, eles já mataram muitos líderes fora de Israel, e isso porque assim, eles são covardes, né, doutor Sérgio? Eles são covardes porque eles atacam e depois escondem, eles não vão para frente da guerra. Inclusive, outra coisa perversa que eles fazem é que eles põem os jovens para morrer, mas os líderes do terrorismo mundial e do terrorismo lá na faixa de Gaza, eles continuam vivos, porque eles não morrem nunca, porque eles vão colocando, trabalham na mente das crianças e dos adolescentes para que eles morram, né? E eles continuam vivos. Então, eles estão todos marcados para morrer, porque Israel vai matá-los, porque são eles que de longe eles estão no Irã, eles estão no Líbano, eles estão em várias partes, escondidos. Inclusive, não sei se o senhor ouviu, se os nossos ouvintes sabem disso, o Brasil agora, durante essa guerra, foi com a ajuda a Polícia Federal, com a ajuda do Serviço Secreto de Israel, descobriu 3 terroristas, prenderam 3 terroristas, inclusive um aqui de Belo Horizonte, que tem até no Mercado Central uma loja, que é uma maneira de lavar dinheiro também, que estavam lá com o Hezbollah no Líbano. A polícia, eu só não entendi por que a Polícia Federal soltou eles. Eles confessaram que estavam sendo contratados pelo Hezbollah, pelos terroristas do Hezbollah, para fazer ataques terroristas dentro do Brasil contra a comunidade judaica, contra os judeus do Brasil. Eles foram ouvidos e soltos. Eu não consegui entender. Até o momento eu não consigo entender como que eles, por que eles foram soltos, se eles são pessoas que confessaram. Israel denunciou e a polícia confirmou, e o cara, esse aqui de Belo Horizonte, ele disse: eu realmente estava lá no Líbano, eu recebi uma oferta absurda financeira para eu fazer um plano e recrutar pessoas aqui para fazer atentados terroristas. Então, Israel está atrás dessas pessoas no mundo todo.
no Brasil, em várias partes do mundo. Parece que já são quase 200 líderes terroristas que Israel já conseguiu matar fora de Gaza. E então eu acredito que essa guerra ainda porque são fases diferentes. A parte talvez mais difícil, Israel já conseguiu vencer. Israel está vencendo a guerra e agora Israel está naquela parte de purificar, de limpar, fazer um serviço braçal, né? De entrar em cada casa, em cada setor dos hospitais, porque tem um dos diretores de um dos hospitais que ele foi preso e ele confessou: na verdade, eu não sou diretor do hospital, eu sou um terrorista do Hamas que tem o cargo de diretor do hospital. Então, como eu falei, não existe inocentes dentro de Gaza, e esse trabalho que Israel faz agora é um trabalho de entrar em cada casa, cada mesquita, e cada lugar que Israel entra, ele descobre um arsenal imenso de material bélico, e Israel está nessa fase. Então isso aí pode levar, como o governo já antecipou, 1 ano, mas Israel está conseguindo vencer, vai vencer, porque, doutor Sérgio, Israel não tem outra opção. Israel só tem a opção de vencer, porque se Israel perder a guerra, Israel deixa de existir, e o mundo civilizado também deixará de ter facilidade, e a destruição do Ocidente. Então, quando Israel vence a guerra, é como se o Ocidente estivesse vencendo a guerra junto com Israel. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que essa guerra, que antes de 1 ano, ou talvez 8 meses, sei lá, Israel não saia de dentro de Gaza, e a guerra é muito cara, a guerra é muito difícil, e é isso que é a visão do que eu tenho. Muito bem, então a gente recebeu hoje aqui no nosso programa a nossa amiga, né, já de longa data, falando sobre a questão de Israel. Ela esteve lá comprovando os fatos, né? E então nós colocamos a rádio aqui à tua disposição. Quando tiveres alguma coisa que tu gostaria de falar, né? Tu e teus amigos, né? Tua equipe aí que trabalha, sempre a rádio aqui vai estar à disposição de vocês, né? É só me ligar aí, a gente combina. E nós temos que encerrar, né, Janice? Eu gostaria que tu falasse então as tuas últimas palavras, né? Um momento tão difícil, tão triste como esse, e eu acredito que os ouvintes ficaram muito esclarecidos sobre o que realmente está acontecendo lá. Você não pode se basear apenas em notícias dessas empresas, né? Vou falar empresas comerciais que fabricam notícias hoje favorável. Então a realidade é vista por aqueles que realmente conhecem a situação. Então eu te agradeço já por essa entrevista, por esse bate-papo aqui nesse sábado, e como disse há pouco, se tiver outros eventos que tu queira anunciar, ou pode nos ligar para cá, a gente anuncia na rádio, outros amigos que tu acha que seria importante nós entrevistar também. Então eu gostaria de ouvir as tuas últimas palavras, já te agradecendo por esse tempo precioso que tivemos aqui nessa manhã. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu tenho essa missão, esse compromisso com Israel. Eu sou presidente da Comunidade Internacional Brasil-Israel, que foi fundada em 1996. E então eu peço aos nossos ouvintes que tenham fé, que estejam orando por mim, pela comunidade, por Israel. A arma mais poderosa que Israel tem é a oração, e é uma arma que todos nós podemos usar. Pedir para Deus dar sabedoria aos governantes de Israel, pedir Deus para ajudar os soldados, porque muitos soldados foram mortos, parece que já em torno de quase 500 soldados já mortos. Dentro de Gaza, nesse conflito, parece que é em torno de 200, mas uns 300 soldados foram mortos no dia 7 de outubro, e
eu peço então a oração e peço que todos vocês também se tornem um soldado online de Israel. Como você que me ouviu e acredita no que eu te falei, você pode também me seguir no Twitter, Jane Silva Minas, no Instagram com pastora Jane Silva, no Facebook também, Jane Silva Brasil, e lá eu posto algumas coisas. Eu não tenho postado muito porque as redes sociais me perseguem e tudo que eu vou colocar é censurado, eles ficam ameaçando as minhas páginas. Isso não começou agora, mas pode me seguir nessas redes que eu te falei. Mas eu quero te pedir que você torne um soldado de Israel online. Como? Siga a Embaixada de Israel no Brasil, siga a IDF mesmo, que são, por exemplo, no Twitter, se você segue o IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, quando você clica, né, na reportagem, mesmo estando em hebraico ou inglês, tem o Google Tradutor que já traduz a matéria toda em português, e você pode deixar o seu comentário a favor de Israel, que seja um comentário assim: eu abençoo Israel, Deus abençoe Israel, eu estou com Israel, ou que você faça um comentário positivo. Nós todos podemos nos tornarmos um soldado online no exército de Deus a favor de Israel. Doutor Sérgio, muito obrigado. E os meus amigos que foram comigo, não hoje meus amigos, muitos eu nem conhecia antes de ir, foi a deputada Carla Zambelli, São Paulo, a deputada Cristiane Lopes, que inclusive é evangélica, de Rondônia, e o empresário de descendência libanesa, um empresário cristão, Otávio Facuri, um amigo judeu que é o Danon, e Alberto Danon. Tivemos vários jornalistas, inclusive a Cristina Grêmio, que é de Curitiba, muito querida, o Alexandre Pitoli, de Bauru. Tivemos alguns jornalistas aí, o coronel Gerson Gomes, da TV Flórida, que ele inclusive mora em Miami. É um momento que eles estão muito ocupados, por isso não puderam estar hoje, porque tem aí os perseguidos do dia 8 de janeiro, né? Então, estão muito envolvidos ouvindo as famílias dos perseguidos, porque no Brasil ainda existem muitos presos, né? Presos políticos. Então, o Otávio, ele está fora do Brasil. Ele disse: Jane, daqui 15 dias eu volto, 15, 20 dias, e aí eu posso dar entrevista na rádio. Então eu volto assim que o Otávio puder, e outros que puderem está aqui também falando da verdade do que viram. Nós fomos, doutor Sérgio, o primeiro grupo de jornalistas e políticos do Brasil. Deus me permitiu organizar, então, do Brasil, este primeiro grupo, Deus me permitiu organizar e liderar, e graças a Deus hoje nós temos pelo menos 11 brasileiros que podem falar a verdade, não do que a mídia está informando, mas do que eles viram dentro de Israel. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, então, a Jane Silva. A gente agradece aos nossos ouvintes nessa manhã, mais um tempo na Rádio Verdes Pampas, compromisso com a verdade, e uma verdade que traz realidades para nós, né? Eu espero que tenha contribuído para o senso comum crítico da nossa população, mesmo aquelas pessoas mais simples podem entender o que realmente está acontecendo nessa guerra, porque ela vai continuar. A gente dá um abraço a todos nesse momento, um bom final de semana, né? Que Deus abençoe a todos, até o próximo sábado. Muito obrigado.